Olá, meus queridos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva, nós estamos lendo a Bíblia e hoje nós vamos ler a partir do capítulo 21 de 1 Reis. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês que estão inscrevendo no canal, que estão assistindo, que estão dando like, que estão participando com a gente da leitura da Bíblia. Deus que abençoe a todos vocês, todas as suas famílias, em nome de Jesus. Vamos ler a partir do capítulo 21, nós vamos terminar hoje o livro de 1 Reis. A vinha de Nabote. Vamos ver o que a Jezabel, mas o Acabe fez por aqui. Acabe, o rei e a mulher dele, Jezabel. Capítulo 21. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote também não podia ter vendido para o rei, né? Vamos ver o que aconteceu, porque rei, naquele tempo, mandava mesmo, né? Fazer o quê? Vamos ver. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Olha só. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. E que rei! Ficar pirracento por causa de vinha, por causa de bobeira, oh meu Deus do céu. Esse Nabote não era crente, não, né? Tinha que ser crente. Crente não fica pegado nessas coisas, não. Ainda mais que é dos outros, tira o olho. Até o Nabote podia ter vendido pro rei também, ficou idolatria. Só porque era dos pais dele. Vamos ver. O que aconteceu. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Nabote também foi ruim, né? Era rei, né, gente? O povo respeitava o rei. O que custava vender a vinha para ele? Já que cresceu o olho na vinha, né? Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma. Anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote, de Jezreel. É porque o rei, gente, Acabe era um homem normal, né? E essa Jezabel era endemoniada. Se não desse por bem, dava por mal. Mas eu acho também, né, que o Nabote, né, podia ter vendido para ele, vendia caro. Mas tudo bem, né? Vamos olhar. Cada um age do jeito que quer, né? Porque a vinha era dele. Então a Jezabel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Não falei que essa Jezabel era endemoniada? Olha só, não deu a vinha, não quis vender a vinha, ia ter que dar por mal. Olha, levantando falso contra ele. Oh, meu Deus, que mulher, hein? Mas desse jeito, né? Quem não conhece a Deus faz cada loucura. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que eles tinham escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote
sentar-se num local destacado no meio do povo. Ela escreveu em nome do rei, olha. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Mas era mentira. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha, que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Ei, meu Deus! Esse Acabe também era um fraco, né? Nem para brigar com essa mulher. Essa mulher doida. Olha só, ele gostou da ideia. O homem morreu, foi lá tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Por isso que ele era de Tisbe. Porque ele era chamado Elias o tesbita. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou de... Pergunta, né? Diga-lhe que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: Assim diz o Senhor: No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo. Olha só, Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz: Vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz à de Jeroboão, filho de Nebate, e à de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerão na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Capítulo 22, o último, do 1 Reis. A profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote de Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor.
Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esse pessoal, a gente estava falando o que o rei gostava de ouvir. Presta atenção para vocês verem. Tem um outro profeta que vai falar a verdade. Né? Tem pessoas que gostam de passar a mão na cabeça, né? Fala o que o pastor quer ouvir. Tem que falar a verdade, o que Deus manda. Ele falou, então eles responderam: sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor: com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Mentira, né, eu acho. Vamos para frente. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Olha só, já avisou o profeta para falar mentira. Para falar o que fosse da carne, né? Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Olha só, gente. Tudo ele engana um espírito, Satanás. Quando aparece um espírito para enganar, só pode ser o bicho, né? Porque o Espírito Santo só fala a verdade. Só leva as pessoas para o caminho da verdade. Isso, e um sugeria uma coisa, né, uma coisa ou outra, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Porque ia falar na boca dos profetas, né? Esse espírito falou com o Senhor, apareceu diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu:
Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. Isso veio da parte do Senhor mesmo, da parte de Deus. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. Tudo Micaías está falando para o rei. Isso aí, contando tudo o que aconteceu. O Senhor decretou a sua desgraça. Micaías falando para Acabe. Acho que é para Acabe mesmo. É Acabe. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Olha só. Vou até repetir para a gente entender melhor. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Olha só. Micaías respondeu: você descobrirá. Falou com Zedequias: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Olha, não acreditou mesmo, hein? É porque o espírito enganador veio da parte do Senhor, né? Deus mesmo que pôs esse espírito mentiroso para enganar o rei. Esse aí falou verdade, mas ele não acreditou. Esse aí contou tudo. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Olha, tá acabando. Só falta essa página aqui, ó. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel é Acabe, né? E Josafá era outro rei também, que estava junto com ele. Então o rei de Israel, que é Acabe, e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa suas vestes reais. Né? Tipo assim, eles queriam matar Acabe. Então Acabe estava preocupado com a aparência dele, porque a perseguição era contra Acabe. Deus falou que Acabe que ia morrer. Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa suas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Só contra Acabe. Ele só queria o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E, quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Foi esperto, né? O rei Josafá gritou: não sou eu. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Olha, gente. O soldado atirou a flecha ao acaso, tipo, para qualquer lado. Tudo assim, né? Com plano de Deus. Tudo plano de Deus. Era para Acabe morrer mesmo.
De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso, né, ao nada assim, e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Quando Deus põe a mão, gente, não tem como escapar, não. Igual o gigante, né? Que Davi matou. Davi atirou uma pedra, acertou no meio da armadura do rei, do gigante, na testa do gigante. A mão de Deus, é claro, né? Porque Davi, por mais que ele fosse esperto na funda, na roça a gente falava tiradeira. A tiradeira. Um elástico com uma pedrinha na ponta e um suporte de madeira para a gente segurar e esticar aquela borracha. Então, é a mão de Deus. De repente, o soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate. Fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e, assim, o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra e, ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército. Cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Vocês viram já a profecia do Micaías? Que falou assim, ó, eu vi o povo disperso como ovelha que não tem pastor. Né? E o Senhor falava com eles, cada um para a sua casa. E aconteceu a mesma coisa, ó. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército. Cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria. E ali o sepultaram. Levaram seu carro de guerra no açude, em Samaria, onde as prostitutas se banhavam. E os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimentos de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Josafá, rei de Judá. Agora nós vamos terminar o livro e vamos ver a morte de Jezabel. Eu acho que ela vai morrer nesse livro ainda. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá, no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai, Asa. Em tudo andou nos caminhos de seu pai, Asa, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Glória a Deus, né? Até que enfim apareceu um de novo. Em tudo andou... Isso foi quem? O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Josafá foi mesmo. No 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Né, gente? Acender vela, essas coisas. Qualquer coisa que você queima ao lado das imagens é uma oferenda, né? Você está queimando um sacrifício. Você comprou a vela, investiu, gastou dinheiro para sacrificar ao lado do ídolo. Isso é pecado. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Incenso, vela,
Tudo é a mesma coisa. Tudo é sacrifício. É uma oferenda, né, aos ídolos, que nada veem, nada ouvem, né, são mortos. São obras de mãos humanas, né? Nem são mortos porque nunca viveu. Não morreu porque nunca viveu, nunca existiu. Jeremias 10 fala que aquilo é um espantalho. Aquilo é coisa de nenhum préstimo, de nenhum valor. Josafá teve paz com o rei de Israel. Vou repetir que nem eu entendi direito, ó. Em tudo andou nos caminhos de seu pai. Isso foi o reinado de Josafá, filho de Asa. Em tudo andou nos caminhos de seu pai, Asa, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, devia ter acabado, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel, dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Olha, repetindo, Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Deixa eu entender isso aqui. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Jeorão, será? Jeorão, só tem um R. Jeorão foi o seu sucessor. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova. Também filho de Acabe, né? Aprendeu com Acabe e Jezabel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Gente, Jezabel não morreu por enquanto. Nós vamos ver a morte da Jezabel, deve ser no 2 Reis. Quer ver? Eu não estou lendo antes, não. Estou lendo com vocês, ó. Essa Jezabel demorou a morrer ainda. A morte de Jorão. A morte de Jezabel. Ela vai morrer no 2 Reis. Lá no capítulo 9. A morte de Jezabel. Ela vai morrer nesse livro ainda, no Reis. Só que no 2 Reis. Olha. Então, a partir de amanhã, nós vamos continuar a partir do 2 Reis. Se Deus quiser. Meus queridos, Deus que abençoe. Continue escrevendo, continue assistindo os vídeos. Continue conosco nessa jornada, nessa empreitada de ler a Bíblia toda. Esse ano, se Deus quiser. Deus que abençoe. Fiquem com Deus. A paz seja convosco.